Então, nós vamos voltando aqui. O que é essa osmose, então? É quando vai haver passagem da substância, normalmente solvente, da região hipotônica para a região hipertônica. Isso aqui você tem que saber, primeiro ano. Solvente é sempre o líquido, lógico. Soluto são as substâncias sólidas. Hipotônica é sempre a substância de maior concentração de solvente. Ou, quando eu me relaciono à substância hipo, eu posso falar que ela é de menor concentração. Quando eu não vou falar de solvente, e sim, menor concentração. A hiper é sempre a substância que vai ser mais concentrada, né? Hiper é a mais concentrada de todas. Ou seja, é aquela que contém muito sal, tá? A tendência é sempre ficar nesse nível aqui de isotonia, ou seja, equilibrar as soluções, tá bom? Então, vamos lá. Aqui ele vai falar da célula animal. Eu vou pegar aqui essa célula aqui, tá? Essa célula aqui é a célula vermelha do nosso sangue. Essa célula vermelha do nosso sangue, nesse caso aqui, ela está numa concentração igual. Como que chama essa concentração igual mesmo? Primeiro ano, que nome que eu dou para essa concentração quando ela é igual? Qual? A concentração por igual. Ó, isotônica. Então, essa hemácia aqui, ela está numa solução isotônica, ou seja, a concentração aqui de fora dela, ó, a concentração aqui de fora está semelhante à concentração aqui de dentro dela. Então, onde ela foi mergulhada, está semelhante à concentração dela. Então, ela está por igual. Beleza. Se eu pegar essa hemácia aqui, colocar ela numa solução hipertônica, ela vai ficar assim. Quem é que vai me explicar o porquê? Eu peguei essa hemácia aqui, coloquei ela numa solução hipertônica. Ou seja, aqui ela vai ter muito sal aqui de fora, ó, hipertônica. Por que que ela ficou desse jeito? Por que que ela ficou assim? Ela não era desse jeito? O que que aconteceu? Se ela estava assim... Eu me perdi. Onde que a senhora está? Eu estou na página 10, lá em cima. Ah, tá. Olha, se essa hemácia estava assim normal e eu coloco ela numa solução hipertônica, significa que de fora dela tem muito sal. Se de fora dela tem muito sal, o que vai acontecer? Ela vai perder líquido de dentro para fora. Por quê? Vai acontecer osmose, passagem de uma substância de menor concentração para um local de maior concentração. E aí, como ela vai perder líquido, ela vai ficar murcha, desidratada, né? Ela vai diminuir, olha o tamanho normal dela aqui e olha aqui. Ela vai ficar retraída, ela vai ficar murcha, ela vai ficar desidratada, porque ela foi colocada numa concentração salina e deixando ela hipertônica. Igual a lesma. Igual a lesma. Deu para entender isso aqui? Uhum. Agora, olha a situação aqui. Ela foi colocada numa solução hipotônica, ou seja, a solução aqui é de baixa concentração. O que que aconteceu? Passou água de fora para dentro. Foi passando, foi passando. O que que aconteceu com ela? Atingiu um volume máximo, virou uma bolinha, deixou de ser essa bolachinha aqui e virou quase que essa bolinha. Isso aqui pode levar a hemácia a romper, estourar, lise celular. Quer dizer, ela vai estourar de tanto líquido, estourar, nesse caso aqui.
Agora vamos lá, primeiro ano. Traduzindo isso aqui para dentro do nosso corpo. Ó, isso aqui é quando você bebe a quantidade de água suficiente para dissolver tudo que você come. E entra em equilíbrio. Isso. Essa situação aqui é quando você come muito sal e quase não bebe água. Você gosta de comida muito salgada, come muita substância industrializada que tem sódio, né? Quase tudo que você come aí tem sódio, bolacha, presunto, né? Assim, esses produtos que já vêm pré-cozidos, né? Pré-embalados, então tudo tem sódio. E aí, quando eu tenho uma concentração de sódio grande dentro do meu corpo e não bebo água, as hemácias vão murchar, vão acontecer desse jeito aqui, ó. E esse caso aqui é o contrário. Quando eu bebo muita água, além do que é permitido, as hemácias, então, pode querer estourar. Você sabe qual é a função das hemácias no nosso corpo? Transportar oxigênio? Isso. Eu posso deixá-la estourar? Não. Eu posso deixá-la murchar? Não. Nessa situação aqui e nessa situação aqui, ela não vai exercer a função dela. Ela só vai exercer a função dela aqui, ó, nesse lugar. E aí, o que que acontece? Então, se eu deixo ela desse jeito, ela pode secar de tudo e morrer. Assim também. Aí você pode perguntar, Irani, mas tem recurso? Se ela tiver assim e eu ainda beber água, ela pode voltar ao normal? O que que vocês acham? Como, Irani? Se a massa tá desse jeito aqui, aí eu começar a beber água, hidratar o meu corpo, ela pode voltar ao normal aqui? Acho que pode. O dano que causou? Dependendo do dano que causou, pode. Ainda bem que pode. Ela só não volta quando ela está muito puxinha. Não dá conta mais. Mas a maioria das vezes ela consegue voltar nesse estado aqui. Ainda bem, não é? Menos mal. E esse estágio aqui, se ela tiver quase assim, ela consegue voltar aqui? Acho que não. Depende desse estágio, não é? Se ela tiver muito para estourar, não. Mas antes dela pensar em estourar, se eu diminuir a ingestão de líquido, ela pode voltar aqui. Por isso, primeiro ano, que a gente tem que controlar muito a quantidade de água. Eu não posso beber de mais e nem de menos. Eu tenho que manter uma isotonia. Tem um negócio que vocês bebem que chama isotônico, não é? Todos já tomaram isotônico. Para que vocês tomam isotônico? Me conta. Para que bebe Ah, é para isotônico? equilibrar, hidratar, uma coisa assim. Para hidratar quando eu passo mal. Passar o tempo, Hidratar, né? equilibrar. Mas vamos ver que em situação que a gente não está passando mal. Normal. Quando eu estou vomitando, Hum. eu tomo para hidratar. E fora disso, você não está vomitando, você não está com diarreia, você não está desidratada, você não está nada. E tem gente que toma assim mesmo. Em que situação? Ganhando. Não sei, eu sempre achei que era para ganhar energia, assim. Que tipo de situação você fala? Uai, eu tô bem, normal, não tem nada de saúde, mas eu vou lá, compro isotônico e fico tomando. Porque deve que gosta, deve que quer manter o equilíbrio. Às vezes gosta, e eu já vi muita gente também, depois de uma atividade física intensa. Teve uma atividade física intensa, depois a pessoa vai e toma isotônico. Qual que é o objetivo disso? Vamos trazer aqui agora. Pessoa, por você participou de uma maratona, correu não sei quantos quilômetros aí. Aí, terminando a maratona, ela foi e tomou esse isotônico. Qual que é o objetivo? Que é repor Eu energia. Energia? É, tipo, você gastou calor, você perdeu ali um líquido, então pra você repor. Ah, então não é só questão de energia. Quando a gente vai nessa maratona, a gente transpira muito, então perde muito líquido. Junto com esse muito líquido, também vou perder muitos sais.
Então, quando eu tomo esse isotônico, eu vou trazer o equilíbrio, ó, né? Eu vou daqui, porque perdeu muito líquido, eu vou trazer o equilíbrio para o meu corpo, isotônico, tá? Muitas pessoas tomam quando tem diarreia, quando tem desidratação. O que é a desidratação? É a perda excessiva de líquido do organismo, por um motivo qualquer. Então, para repor isso aí, toma isotônico, né? Quando não está bem. Mas o isotônico é uma bebida que eu posso tomá-lo igual refrigerante, igual suco? O que vocês acham? Não, senão vai ter um excesso de... Os dois têm água, então você fica hidratado. Os dois têm água, mas no isotônico eu tenho uma concentração maior de sais. Então, ele não é uma bebida que a gente vai ficar tomando normalmente, igual você toma água, suco, refrigerante, tá? Ele é uma bebida que você toma em alguns casos. Ele não é que está diário na sua geladeira, não. Em alguns casos, você vai tomar o isotônico. Uma atividade física, terminou a atividade física, foi puxada, né? Você não estava bem do estômago, você não estava bem do intestino, e tudo bem. Mas eu tomar esse isotônico normalmente, como a gente toma água, suco, ele tem uma concentração boa de sais, tá? Então, não deve, tá bom? Ficou dúvida? Alguém quer perguntar sobre essa situação? Então, normalmente tem recurso. A minha massa gosta de ficar nesse nível aqui, desse jeitinho, parecendo uma bolachinha, né? Aquelas bolachinhas de recheio aqui no meio. Se eu pegar essa massa, colocar ela no meio que tem muita água, se eu começar a beber muita água por dia, 3 litros, 4 litros de água por dia, eu posso levar a ruptura, estourar essas hemácias, que a gente dá um nome aqui, ó, plasmóptise, nome esquisito. Tise aqui é romper, tá? Então, se eu tomar muito, muito, muito líquido, elas podem romper. E se eu não tomar líquido e o meu sangue ficar concentrado de sal, ela pode ficar murcha. Então, nós vamos controlar. A gente tem que ficar nesse nível de isotonia aqui, tá? E o nosso corpo sinaliza. Todos os dois do nosso corpo sinalizam. Então, a gente tem que ficar atento aos sinais que ele vai jogar para nós, tá bom? Agora, com a célula vegetal, a gente vai ver um pouquinho diferente aqui, tá? Aqui eu tenho a célula vegetal na solução isotônica. Eu quero que vocês observem essa estrutura azul aqui. Essa estrutura é chamada de vacúolo. O que é vacúolo? É como se fosse uma bolsa. E o que essa bolsa faz? Ela guarda água, armazena água, tá? Esse é o vacúolo para a célula vegetal. Então, vamos lá. Nós sabemos que a célula vegetal, em volta dela, ela tem uma estrutura bem rígida, que eu chamo de parede celular, tá? Ou então, membrana celulósica, porque aqui tem celulose, é rígida, dura. Aqui dentro eu tenho a membrana plasmática, aqui eu tenho o citoplasma, e aqui no citoplasma eu tenho esse vacúolo. Então, quando ela está isotônica, esse vacúolo está normal e o citoplasma está normal. Observe vocês aqui agora, vou passar para essa situação daqui. O que aconteceu com esse vacúolo? Aumentou o tamanho. Aumentou de tamanho. O que fez esse vacúolo aumentar de tamanho? Quantidade de água. Quantidade de água que essa célula absorveu. Então, com certeza, ó, essa célula foi colocada numa solução de baixa concentração, hipotônica, e a água do meio passou para dentro dela. Observe que aqui a membrana plasmática está quadradinha, ó, bonitinha. Aliás, desculpa, a parede celular está quadradinha, ó, certinha. Olha aqui, que ela quis até meio que arredondar. Por que vocês acham que essa parede celular aqui está ficando um pouco redonda? Nesse caso aqui, que o vacúolo está totalmente cheio. Está expandindo a capacidade, sim, está aumentando. Isso. E à medida que ele vai aumentando, ele vai pressionando essas partes aqui. E pressionando,
vai ficar redondinho, gordinho, ó. Isso aqui está muito cheio de água. Eu falo que essa célula está túrgida. Essas palavras aqui, gente, é para célula vegetal, tá? Então, eu falo que ela está túrgida, está cheia, igual um balão, cheio. O vacúolo está cheio de água, aí o vacúolo acaba comprimindo o citoplasma, empurrando para cá. Agora, olha essa situação aqui. O que aconteceu? Ela Quem tá vai? sem água. Nesse caso aqui, ela está sem água, murchou, né? Ela foi colocada numa solução hipertônica, muito concentrada. Olha o que aconteceu com o vacúolo, olha o tamanho normal dele. Olha aqui. Esse vacúolo ficou todo retraído, o citoplasma encolheu tudo. Aí eu falo que a célula está plasmolizada. Ou seja, ela está murcha, tá? Murchou, né? Não vou dizer que secou totalmente, mas murchou, tá bom? Agora vamos trazer isso aqui para o nosso dia a dia. Essa célula vegetal, o vegetal precisa de água, correto? Ele vai pegar água do solo ou então a água que a gente joga ali, né? Então vamos lá. Nessa situação 2 aqui eu tenho a situação 2. Nessa situação 2, é a situação que o solo oferece água normal para a planta, ou então a gente rega a planta, ou irrigação, tá? Normal para a planta. Quem vai me falar essa situação aqui, ó? Se aqui a planta está pegando água normal do solo, a gente está regando normalmente, e aqui, o que aconteceu? Por que a planta chegou desse jeito? Teve uma chuva muito forte, por exemplo, que acumulou muita água. Uma chuva forte que acumulou muita água. Ou então, a gente aguou demais. A planta não precisa de tanta água. Você pode regar todo dia um pouquinho. Nesse caso, aí você regou muito e a planta ficou com alta concentração de água no solo próximo à sua raiz. E ela sugou desse jeito. E nesse caso aqui, que é o caso 1, o que aconteceu no caso 1? Ou você não regou, ou tá no período de seca. Ou eu não reguei, ou está no período de seca. Muito bem. Agora vocês vão entender por que muitas plantas no período de seca morrem. Elas não resistem. Porque elas vão desidratando, elas vão eliminando água para o meio. O meio aqui, no caso, está cheio de terra, de adubo, de nutrientes, de coisa aqui de fora, sólida. Então, a água tem que perder, a planta tem que perder a água de dentro dela para o meio, para dissolver aqui. E ela vai perdendo água e não tem água para repor, ela vai ficar nessa situação aqui. Então, por isso que muitas plantas não suportam o outono, né? Inverno, período de seca rigoroso, acabam morrendo. Nesse caso aqui, também vai morrer porque tem água demais dentro dela e ela não suporta, tá? Então, ela acaba morrendo. Algumas plantas, por exemplo, o cacto, é uma planta que, quando a gente cultiva ela por aqui, a gente não fica regando ela todo dia. Não sei se alguém aí tem cacto em casa plantado. A gente rega uma vez por semana, você vai pôr uns pouquinhos, né? Se eu colocar muita água dentro dele, o que vai acontecer? Ó, ele vai estourar sim. Aí você vai falar assim, uai, professora, mas ele não armazena água dentro dele? Por isso mesmo. Ele armazena como forma de reserva. Se eu ficar colocando demais, ele vai armazenar demais e vai estourar. Ele vai melar, derreter e vai morrer. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso aí, tiveram essa experiência, né, de colocar água demais no cacto. Ele vai chegar a desmanchar de tanta água, tá? E aqui o mesmo caso da planta, né, que não tem água, que precisa de água no solo. Diante disso aqui, primeiro ano, a gente vê a questão dos adubos, dos nutrientes, né, que nós colocamos no solo. E eu pergunto para vocês agora, pensa rápido. Qual é a importância da água para a planta quando a gente rega a água? Para que ela é importante mesmo? Não é só para molhar a planta. Qual que é a função da água?
Ai, agora eu buguei, Irani. Eu Hum, tava na ponta da língua. pra que a gente rega? Hidratar a planta, né? Tá, mas fazer o que com a planta? Entrar na terra e a raiz dela sugar. Tá, mas tem uma outra função mais importante ainda, que a raiz Tem vai a ver com sugar depois. fotossíntese? Ainda não. O que a fotossíntese é mais ou menos o que o João falou aí. Antes disso, qual é a função primordial da água no solo, na terra? Vai ser dissolver os sais minerais. E aí vem para a planta fazer fotossíntese, para a planta sugar, como falou aí, raiz sugar, né? Como que a raiz vai sugar se está seco? Não tem jeito. A raiz só suga se tiver úmido, se tiver líquido. Se tiver só os sais minerais, não vai. Você pode ter a melhor terra, a terra mais fértil que existe no mundo. Se não tiver água nela, só os nutrientes da terra fértil ali não vai mandar nada. A planta vai morrer do mesmo jeito. Então, primeiro ano, a gente rega a planta, a água está no solo, é para dissolver os nutrientes do solo. Os adubos, os sais, tudo que está lá. Porque a planta só vai sugar o que está dissolvido, tá? Guarde isso. A planta só suga o que está dissolvido. Então, se tem, eu coloco água no solo, é para dissolver, facilitar, para a planta fazer fotossíntese, para a planta sugar os seus nutrientes, tá bom? Alguma pergunta? Alguém não entendeu? Esses desenhos, ó, esses aqui vão acompanhar vocês, viu? Vocês têm que saber o que acontece com uma célula que sai do isotônico e vai para o hipotônico, do isotônico para o hipertônico. Célula vegetal e célula animal. Ok? E esses nomes também você tem que saber, ó. Ah, outra coisa, essa célula plasmolizada aqui. Se eu coloco ela na solução isotônica, ela vai voltar ao normal. E eu chamo isso aqui de deplasmólise. Deplasmólise, aqui, voltar ao normal, tá? Ela estava assim. E eu coloquei ela a tempo numa solução isotônica. Recuperei. Então, ela voltou ao normal, deplasmólise. Que é o contrário. Nessa situação aqui, ela está plasmolizada. Mas eu coloco ela na solução isotônica, eu faço um deplasmólise, voltar ao normal. Esses nomes, primeiro ano, que eu estou marcando aqui, frisando com vocês, é importante vocês entenderem. E aqui ele fala de uma célula animal. A célula animal, microscópica, essa aqui, como esse animal, que é o paramécio, que é um protozoário, ele vive em água doce. A água doce é essa situação aqui, ó. A tendência é passar para dentro da célula, vai passando, vai passando. Se ele não tiver um mecanismo de regular isso aqui, ele vai estourar. Então, no caso do paramécio, ele tem o vacúolo, ó, vacúolo contrátil, que é mais ou menos igual isso aqui. É uma bolsa que fica pulsando e ao pulsar, ela vai eliminar o excesso de água, né, dentro desse protozoário, tá? E aí ele consegue ficar dentro da água. Aqui ele fala da plasmólise em células vegetais. Ó, grifa essa primeira frase. A saída de água da célula acontece naturalmente, sem gasto de energia, quando a concentração do soluto no meio extracelular é maior do que o meio intracelular. Entendido? Tá. Uhum. Agora, eu vou dar um tempinho. Eu quero que vocês façam 3, 4 e 5 agora, tá? E é para te enviar? Não, eu quero ver na câmera, tá bom? Faça agora 3, 4 e 5.
ou melhor, primeiro ano, vamos fazer o seguinte, deixa isso aqui para vocês fazer em casa para amanhã, marca aí, ó, 3, 4 e 5 de dever para amanhã. E eu quero que vocês todos têm o QR Code, não tem? Então, vocês vão ver esse videozinho aqui, ó, plasmódeos e células vegetais. São vídeos pequenos, eu vou estar aqui até cair. Então, vocês vão colocar o seu QR Code e vai ver esse videozinho aqui e nós vamos comentar depois, tá bom? Então, pode ver o vídeo e eu estou aqui, se precisar, pode chamar. E essas 3 atividades aqui fica para amanhã, viu? Melhor assim.